Três discípulos da era em que Barba Branca e Roger estremeciam o mundo agora colidem suas forças para saber quem chegará ao posto de rei dos piratas. Shanks e Barba Negra escondem também grandes coisas e informações, e parece que esses segredos vão estremecer ainda mais a última parte de One Piece, com um confronto inevitável sobre os dois personagens. Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, estamos em mãos, né? Estamos em mãos aqui a segunda parte envolvendo a Road to Laugh Tale, o aquecimento para o capítulo 1054 para introduzirmos aqui a parte final de One Piece, né? Vamos comentar muitas coisas envolvendo ali ao exército revolucionário e principalmente Shanks e Barba Negra, que estão na capa desta edição. Então, se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem pontos extremamente interessantes para a gente discutir sobre Barba Negra e também o Shanks. Vamos lá, né? A gente tem bastante coisas pra gente conversar aqui sobre o Shanks, né? Sobre ali o Barba Negra, e também temos pontos e informações também muito bacanas sobre a forma como essa última parte ela vai ser introduzida através do capítulo 1054. Essas informações então chegaram para nós sobre o intuito de que a gente obtém novas atualizações, novos paradigmas envolvendo a queda dos imperadores, né? Dois antigos Yokons realmente caíram nos últimos capítulos e agora a gente tem uma introdução de um prelúdio, né? Chamando assim de, a queda dos imperadores é o prelúdio para o desequilíbrio mundial e a chegada de uma nova era, né? A chegada de uma nova era marcada ali pelos fatos e pelas atuações tanto de Luffy, Kid e também Lau, né? E aí a gente tem um texto aqui, Kaido e Big Mom foram derrotados. Como o governo mundial irá se mover em resposta a esse resultado? Os três novatos, os corações e mente da pior geração, os antigos Shichibukais e o exército revolucionário também estão envolvidos nessa era de caos. E uma grande tempestade está prestes a ocorrer, né? Então a gente tem também toda uma introdução aqui em volta de Lau, Kid e também do Luffy, sobre o que eles fizeram, né? Sobre essa mudança envolvendo aos equilíbrios e como isso provavelmente não está agradando assim tanto o Shanks. Mas o Luffy, ele está se movendo em direção ao seu título de Rei dos Piratas. E aqui ele diz o seguinte: aqueles que derrotaram os imperadores do mar se tornarão os novos desbravadores? Se tornarão ali os novos desbravadores ou três pontinhos? E a gente não sabe o que os editores quiseram dizer com isso, né? Quiseram realmente fomentar mais conteúdo sobre essa perspectiva. Então, nós temos mais acréscimos envolvendo aqui aos Goroseis, né? Sobre alguns pontos em relação a eles, em relação ali aos últimos capítulos. E a gente fala assim o seguinte, né? Não existe tal coisa como equilíbrio no mundo. Não podemos manter isso para sempre. Precisamos fazer uma grande limpeza neste ponto, né? Então, provavelmente a gente tem algumas ações que o governo mundial vai tomar para tentar frear ali as movimentações do Bug, do Luffy e também ali do Barba Negra, né? O Bug tá aí meio de gaiato, né? Da forma engraçada como o personagem pode ser. Mas o governo mundial tá de olho nesses três, né? Nessa crescida desses dois personagens, tanto do Bug quanto também do Luffy. E também ali sobre esses aprimoramentos de poderes do Barba Negra. E o Shanks fica naquela questão se ele é aliado ou não, né? E nós temos mais narrações aqui envolvendo algumas coisas em relação a Reverie
Nós temos então o ponto 1, que é o incidente envolvendo a segurança do Sabo, né? A gente sabe que lá no Riviere a gente teve um grande incidente e que no quarto dia ali do Congresso Mundial, as forças revolucionárias invadiram Mary Joseph para reconquistar os seus camaradas escravizados. Jornais, então, posteriores relataram um conflito entre o chefe da marinha, bem como algo terrível que aconteceu com o Sabo e até mesmo ali o seu agrupamento que lutou contra a Fugitora e também Ryukugyu, né? Toda essa explosão de fatos, né? Toda essa construção que aconteceu ali em Riviere acabou explodindo diretamente no Sabo e a gente não sabe o que aconteceu, tanto com o Sabo quanto também com os companheiros dele que estava ali em Mary Joseph. Nós também temos o segundo ponto de uma forma interessante, que é o incidente relacionado ao reino de Alabasta. O equilíbrio do mundo é algo muito frágil. O equilíbrio de poder entre as três principais potências, a marinha, os Yokons e os Shichibukais, acabou realmente colidindo. Entrou em colapso, mergulhando o mundo em uma nova era de proporções sem precedentes. A gente também sabe que os membros da Guarda Revolucionária e o povo da sua cidade natal, o reino de Goa, não podem esconder o seu choque ali com as notícias em relação a Sabo e também a Vivi. Então tudo isso acabou sendo aprofundado ainda mais com a narração de que o país de Vivi então se aprofundou em uma amizade com Shirahoshi na Terra Santa e que basicamente acabou envolvendo ali Alabasta em uma situação emergencial que até mesmo o Garp está temendo. Nós também temos a revelação sobre o jornal do Morgans, né, que tem como 3 palavras-chave de uma forma interessante: um surto de morte, o resultado da votação sobre a abolição dos Shichibukais e uma tentativa de assassinato. Essas 3 palavras-chave darão para nós pistas sobre tudo o que aconteceu no Riviere, em que caso realmente ocorreram as mortes e também sobre essa tentativa de assassinato. O que realmente ocorreu nesse evento que fez até mesmo a Gorosei não querer mais ouvir mais sobre este assunto. Nós também temos os contos relacionados aos Shichibukais, né, que é o ponto 3, e na qual os reais Shichibukais foram abolidos do sistema. A proposta apresentada ali pelos reis de Alabasta e Dressrosa foi aprovada por uma maioria dos representantes dos governos. O comportamento dos ex-membros dos Shichibukais que haviam sido despojados de sua autoridade passou ali por um intenso escrutínio, né? Que é uma forma de que um julgamento, uma forma de delegação que tanto ali os reis de Alabasta quanto também de Dressrosa acabaram colocando todo mundo dizendo: olha, esse sistema não dá certo porque nós fomos pegos de calça curta em relação a isso. Nós também temos ali a queda de Kaido em relação também de Big Mom, que mais surpresas estão relacionadas a isso e o mundo está nas garras da queda de 2 grandes imperadores. Os 4 imperadores, através ali do governo mundial, que havia feito um acordo com a nação fechada de Wano nos bastidores, tentou colocar Wano sob o seu domínio. E o governo mundial, que vinha fazendo acordo nos bastidores com a nação fechada de Wano, está agora conspirando para colocar Wano sob seu controle. O mundo está ainda mais perturbado por uma situação inesperada e espantosa. Kaido e Big Mom, o Gorosei e a CP0 estão preocupados com os movimentos em relação ali ao que aconteceu em Wano. Em breve, o mundo inteiro será embalado por um tremor em relação a este céu azul. Vamos então ao contexto em relação ao Barba Negra e também ao Shanks, né? Nós temos a apresentação aqui, os 2 imperadores restantes, Barba Negra e Shanks. E aí nós temos algumas alcunhas em relação ali ao Barba Negra, que é Barba Negra, Piratas Barba Negra, né, na qual ele faz parte. Nós também temos Almirante Barba Negra, na qual ele não se chama de capitão, né, sim de almirante. E Marshal de Chichi, né, que é o seu nome, seu verdadeiro nome. Será mesmo que é o verdadeiro nome ali do Barba Negra? Então nós temos aqui
que há algumas construções em relação ao Shanks e também o Barba Negra, né, que é com as últimas ações, estes dois homens estão no centro das atenções, que estes dois personagens contrastantes vêm além dos tempos tempestuosos. E acaba tendo ali também uma explicação sobre expandindo o poder através de esquemas elaborados em busca de mais poder, ele vai atrás da agitação. Como um dos 4 imperadores, o Barba Negra ganhou um imenso poder, mas sua enorme ambição não conhece limites e ele se apressa sempre para maiores alturas. Ele então ridiculariza a Era do Caos em alto astral, ou seja, aqui a gente já tem algumas informações sobre que essa nova era sem o Kaido e a Big Mom está sendo conhecida como a Era do Caos, né? Ou provavelmente vai ser conhecida como a Era do Caos. Ali o Barba Negra ensina que todo mundo deve rir e que o tempo está mudando suavemente, como se estivesse se divertindo ou abrindo seus olhos para as mudanças do mundo. E ele faz parte ali dessa proporção de ganância, ou é o início de uma exposição interoceânica quente, ou será parte de um futuro não tão distante. E aí ele acaba contando para nós, né, que velejando a partir de Hachinosuno, ele vai para outro lugar onde sua ambição o levará. Então nós temos algumas explicações sobre também os artigos ali do jornal relatados após o Congresso Mundial, né, após Reverie, deixando a base, que o Barba Negra está deixando ali a sua ilha. E parece que eles estão de olho em algum tipo de coisa que ele está planejando tomar para si. Que o Barba Negra, ele sai da sua ilha, ele está pensando em tomar alguma coisa para si, para poder realmente acrescentar nos seus poderes, para ele crescer ainda mais em força para chegar ao título de Rei dos Piratas. Então nós temos alguns detalhes também relacionados ao bando do Barba Negra, né? Que ele carrega 10 capitães gigantes que transporta ali todo o nome do Barba Negra para os 4 cantos de One Piece. O grupo mais perigoso, incluindo os prisioneiros mais vilanescos. Além disso, eles também estão tentando aumentar suas forças individuais, caçando todos os poderosos. Então nós temos as apresentações aqui deles, né? E temos uma informação muito importante. Não só mais 9, mas sim agora 10. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E aí tem a narração, né? Sobre quem são os tripulantes em relação ao Barba Negra. É o Jesus Burgess, Shiryu, Van Algun, Ávalo Pizarro, Lafite, Catarina Devon, Sanju Wolf, Vasco Shot e também o Doc Ki. E o último provavelmente deve ser o Moria, né? O último provavelmente deve ser o Moria, na qual ele recebeu esse convite do Barba Negra quando o mesmo foi visitá-lo ali na sua ilha. E provavelmente o Moria deve ser ali o 10º capitão, igualando os poderes do bando do Luffy, que através do Moria entrando no bando, provavelmente a gente vai ter alguma construção em relação a Yamato e que possivelmente a gente possa ter uma luta entre Moria e Yamato para ter essa vingança entre aquilo que o Kaido fez com o agrupamento do personagem. Vamos então falar aqui sobre o Shanks, né? O Shanks que também tem algumas apresentações, perguntas, questionamentos interessantes sobre esse Road to Laugh Tale. E nós temos aqui que 2 piratas estão enfrentando o caos, ou 3 pontinhos novamente. E aí nós temos a apresentação do Shanks, que tem ligação com Piratas Ruivo e ao mesmo tempo Shanks o Ruivo, né? Como ele é conhecido no universo de One Piece. Nós temos aqui algumas narrações dizendo que o Shanks está preocupado com o equilíbrio do mundo e um leão adormecido se move silenciosamente. Ou seja, os editores chamaram o Shanks de um leão quieto, aquele cara que come quieto. Essa é a perfeita apresentação ali para o Shanks.
Embora esteja atento ao novo mundo, ele também é feroz o suficiente para ser incontrolável se lhe for permitido agir, como diz ali os Goroseis. Sua vontade joga uma pedra causando um efeito ali de ondulação em todo o universo de One Piece, né? Tem até a brincadeira realmente em relação à forma como ele deu a fruta do Bug para ele comer e como ele trouxe a fruta ali, a Gomu Gomu no Mi, e o Luffy comeu também sem querer, né? Então tem essas formas que o Shanks age e acaba também causando ondulações no universo de One Piece. Bom, nós temos então um grande casamento na qual o personagem participou, que a gente não sabe que casamento que é esse até agora. E a gente sabe que a sua tripulação e os membros ali acabaram participando de uma cerimônia de casamento em uma ilha desconhecida, na qual eles estão celebrando juntos essa coisa, né? Esse evento que foi criado através ali nessa história de capa, né? Que o Shanks aparece. Nós também temos aqui a parte que o Shanks, ele consegue conversar com o governo mundial, né? Ele consegue conversar com os Goroseis e temos até mesmo uma pergunta, né? Por que ele teve autorização ali de ver os Goroseis, né? A verdade é que é uma verdade ainda mais aprofundada, né? Essas são as palavras que os editores acabam dizendo sobre cada movimento em que o Shanks está atento, né? E ele diz aqui que o Ruivo é a pessoa mais importante para se estar atento. Nós também temos aqui sobre a guerra, né, com os piratas ali, Kid, né, envolvendo ali o próprio Kid e o personagem tendo perdido um braço. Nós também temos ali sobre uma construção envolvendo ao Bartolomeu, né, sobre um intruso ali no território dos piratas Ruivo. E aí fala sobre o que os piratas Ruivo estão sob influência de Bartolomeu, quer que ele saiba ou não, ele está queimando as ações do Luffy, né? A própria história diz meio que as ações do Bartolomeu estão colocando ainda mais fogo contra ali uma batalha ou contra um duelo do Shanks contra ali o Luffy. Mas a forma mais interessante que nós temos aqui é sobre a cicatriz do Shanks, né? A gente tem aqui umas informações sobre Ruivo, Bug e Barba Negra e a causa da cicatriz sobre o seu olho esquerdo, né? Basicamente ali ele tá dizendo que os dois estão, né, desde aqueles dias lá atrás como aprendizes no meio da pirataria, ensinar aquele que infligiu a ferida em Shanks. E haverá um momento então em que essa ferida voltará a formigar. Será que essa ferida causada pelo Barba Negra vai criar ali alguma batalha, alguma coisa em relação ao Shanks e ao personagem nessa última parte de One Piece? A última frase, ela deixa ainda mais incógnitas no ar. Ela diz assim: o mundo está abalado pela estranha relação entre os três, ou seja, tanto Bug, Shanks e Barba Negra conseguiram chegar ao posto de Yokon. E agora eles estão ali para eclodir todas as situações, tudo envolvendo ao universo de One Piece. E as coisas parecem ficar estremecidos cada vez mais, né? Tudo em relação ao Bug, ao Barba Negra e ao Shanks tem tudo para se tornar algo ainda mais problemático. E aí, pessoal, o que vocês acreditam? Acreditam mesmo que vai rolar uma porradaria entre Shanks e Barba Negra? Será que poderemos ter ali uma quebra de expectativa sobre o Barba Negra matando o Shanks na frente do Luffy? Ou o Shanks, esse é aquele grande vilão, né? Aquela temática que todo mundo está comentando sobre o personagem estar coaguetando, dedurando uma galera aí. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários pra gente debater mais sobre esse assunto. E tem muito mais ponto interessante pra gente falar sobre esse Road to Laugh Tale. Mas, cara, essa parte 3 também promete coisa pra caramba em relação a esse aquecimento pro capítulo 1054 de One Piece.